Que Deus continue abençoando a sua vida, que seja um domingo poderoso, cheio da presença do Espírito Santo, que nós sejamos inundados. Irmãos, hoje pela manhã, meditando sobre essa série de mensagens que nós vamos mergulhar sobre o assunto oração. Eu sou convertido desde 2005 e o meu coração ardeu, porque eu sei que para os nossos dias, assim como os discípulos discerniram que tudo que eles precisavam aprender era sobre como orar, como devemos ser imersos nessa vida de oração, não será diferente comigo e com você. Tudo, absolutamente tudo que Deus tem para nós, principalmente a restauração que nós precisamos, a revelação do propósito eterno de Deus, ela está fundamentada em uma vida consolidada em oração. Por isso, nesta manhã, eu quero te pedir, chame a tua família, envie esse link para amigos, para todos que vocês puderem. Vamos falar sobre oração, vamos mergulhar nas Escrituras e vamos aprender sobre esse assunto que é tão poderoso, tão rico, tão nobre. Deixa eu te fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida de oração? Como você tem experimentado desse ambiente de solitude? Como você tem vivido isso diante do Senhor? Eu sei que hoje é um dia que Deus vai nos marcar pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no Espírito Santo. Eu desejo que você tenha uma experiência poderosa. Eu desejo que você envie esse link para o maior número de pessoas que você puder, para que elas possam ouvir o coração do Pai em relação a esse assunto que é tão importante, tão crucial, tão fundamental. Isso fala da nossa relação de pai e filho. Isso fala da revelação das profundezas do coração de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser marcado para a glória de Deus hoje. E vai ser poderoso. Te desejo, assim, que você seja imerso nesse assunto e que você possa ouvir o coração do Pai nesta manhã, juntamente com todos que estão à sua volta, e seja marcado por ela. Você que faz parte de um grupo de conexão, já se prepara, que Deus ele vai trazer esse assunto na nossa mesa de uma maneira poderosa, profunda. Tudo que nós precisamos, irmãos, é orar, é desfrutar de uma vida saudável de oração. Oração é um estilo de vida, não é penitência. Oração é vida para nós. E eu desejo que você possa provar e ver o quanto o Senhor é bom nesse ambiente de oração. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos adorar ao Senhor juntos. Vamos abrir os nossos corações para que Ele se mova, para que Ele nos marque. Vamos ser inundados pela presença do Deus residente, que decidiu habitar em nós e entre nós, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
rodeado de anjos. Vamos clamar em oração no mistério da palavra. Existe um trono. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Oh, Espírito Santo. Rodeado de anjos, onde Deus reina. A minha vida, a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Esse rei veio a mim, com meus olhos em chama. Eu perguntei sobre os teus olhos, ele sorrindo e disse: o fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Oh, Jesus, que Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não, não. Oh, existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Oh, Espírito Santo. Existe um amor, Esse amor está derramado nos nossos existe um corações. Esse amor está amor disponível. mais ciumento que a Senhor, sobre morte. irmãos, ministros, lavaredos, Declarei a minha vida, a minha vida. A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim. Com seus olhos, com seus olhos em chama.
Graça e paz, irmãos. Aleluia. Vamos estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo. Estamos aqui hoje com alguns irmãos nos acompanhando presencialmente, poucas pessoas ainda. Amém? Nós estamos estudando aí um local para que a gente possa estar voltando à reunião de domingo de forma presencial para aqueles que desejam, né? Então acompanhe nossas redes sociais, você que é da própria comunidade, né? Você pode acompanhar pelos grupos aí, a gente está conversando, orando, estudando, e creio que nós teremos novidades nos próximos dias, amém? Nós vamos estar ministrando uma palavra aqui agora. É uma série, na verdade, que nós vamos começar hoje. Nós temos o dia, então, para começar, que é hoje, e não sabemos quando vamos terminar. Amém? Então, nós vamos começar hoje, né? Nós temos aqui, o nome dessa série é Tipos de Orações, fazendo orações que funcionam. E o primeiro tipo de oração que nós vamos falar é sobre a oração em línguas. Amém? Oração em línguas. Vamos orar, então, para que Deus fale conosco, edifique nossa fé, e possa marcar o nosso coração, em nome de Jesus. Gere uma expectativa em Deus, né? Expectativa posta em Deus sempre nos traz resultados. E que você possa querer, né, que Deus vai falar com você. E eu sou apenas um canal, né? Mas Deus é aquele que vai trazer, através do seu Espírito, aquilo que você precisa nessa manhã, para edificar a sua fé, edificar seu coração e marcar a sua vida. Deus, nós te damos graça nesta manhã, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, meu Deus, venha nos marcar nessa manhã, Senhor, no início dessa série de palavras que o Senhor colocou no nosso coração para ministrarmos para a Tua igreja, ó Pai. Marca os que estão ao vivo agora, participando junto conosco, e marca também, Senhor, aqueles que vão ouvir no decorrer dos dias e anos, ó Pai, essa palavra que seja de edificação, que marque em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo fale muito mais do que eu programei para falar aqui, Senhor meu Deus, instruído pelo Teu Espírito, mas que vá muito além, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos começando essa série de mensagens. Tem que falar mais alto aqui, que a gente está organizando o microfone ainda. Eu acho que se eu for um pouquinho mais para cá, vamos ver se corta a minha cabeça. Não, ainda está legal. Amém? Então nós vamos começar hoje essa série, né, orações que funcionam, né? Nós vamos estudar aqui nesses dias alguns tipos de orações encontradas na Palavra de Deus e os seus princípios, irmãos. Essa é a grande realidade que nós percebemos hoje em dia. Existem vários tipos de orações e quando nós misturamos os princípios de oração, o princípio de um tipo de oração, por exemplo, quando eu vou fazer oração de intercessão, é um tipo de oração. É diferente de quando eu vou fazer uma oração de petição, uma oração pessoal, onde eu estou colocando uma situação diante de Deus, uma situação minha, pessoal. Então é diferente como quando eu vou colocar uma oração de intercessão. Aí tem outros tipos de orações muito importantes, como a oração em línguas que nós vamos falar hoje. Então nós vamos estar falando dessas orações, né? E eu creio que vai ser muito edificante e vai transformar a nossa forma de orar em nome de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas acham que podem fazer as coisas do seu jeito. Então, eu oro do jeito que eu quero, esse negócio aí de oração que funciona, o importante é orar. Não, existem princípios que nós temos que usar nas orações. Porque é interessante, né, que muita gente ele tem fé na sua fé, ou fé na oração por si só. Mas o que é fé? Fé sempre é uma expectativa colocada em Deus. Então, muita gente, ele fala muito da fé, e quando ele fala muito da oração, e quando ele fala muito da oração, é quase como se tirasse o lugar de Deus da oração. Então, nós só devemos entrar em oração pela fé. Por quê? Porque quando eu estou orando, Por que eu estou orando? Porque eu estou colocando uma expectativa de que Deus responde a minha oração. Eu estou colocando a minha confiança em Deus, eu estou colocando a minha dependência em Deus. Não é aquela coisa como se eu estivesse fazendo algo para uma moeda de troca com Deus. Mas a oração é a minha possibilidade de acessar a graça de Deus, de acessar o favor de Deus. Então isso é muito importante, por quê?
nós temos, a própria Bíblia fala, né, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Elias orou para não chover e não choveu. E Elias orou para chover e choveu. Mas quando nós olhamos ali, também tinha os profetas ali de Baal orando também. Ou seja, os dois estavam orando. Mas a oração de Elias era uma oração que não estava. Ele sabia que por ele mesmo, ele não podia fazer parar de chover na terra. E ele não podia ordenar para que chovesse de novo na terra. Quando Elias comunicou a Deus, e oração é comunicação, Elias estava comunicando a dependência dele e a confiança dele no poder de Deus. Elias não estava confiando naquilo que ele ia falar, simplesmente porque ele falou, porque ele se comunicou com qualquer coisa. Então, se eu me comunicasse com qualquer coisa, afinal de contas, a oração é uma comunicação, aquilo iria acontecer. Não, Elias estava com a sua fé colocada em Deus. Ele creu que Deus, né? Ele creu que estava dirigido por Deus para cumprir um propósito de Deus, e o meio para que ele acessasse aquilo que Deus tinha falado para ele é ele se comunicando em oração para com Deus. Então, a oração que funciona é uma oração onde eu coloco, eu faço ela pela fé. Fé em quem? Fé na própria oração? Não. Não é porque simplesmente eu estou falando que Deus tem que me responder, ou que qualquer coisa tem que me responder, mas eu estou crendo na bondade de Deus, eu estou crendo na misericórdia de Deus, eu estou crendo no favor de Deus, eu estou crendo nisso, eu estou crendo que eu estou orando segundo a vontade de Deus, e Deus então na sua bondade, no seu poder, o poder é de Deus, o poder não é da oração pela oração, o poder está na fé em Deus, a oração é respondida com poder, porque nós colocamos a expectativa do nosso coração em Deus. Então, isso é muito importante. Muitas vezes nós não glorificamos nem a Jesus numa resposta de oração, nós glorificamos a oração. Mas nós temos que glorificar Jesus, né? A glória de Jesus. É porque Ele é bom, é porque Ele é poderoso, é porque Ele pode todas as coisas. E nós, então, entendemos que a oração é uma forma de nós acessarmos essa bondade, então nós oramos com fé nele. Então, mesmo, né, e é interessante que a Bíblia gosta de mostrar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha fraquezas, Elias tinha problemas, tanto que o mesmo Elias que experimentou esse grande poder de Deus, né, nesse grande desafio contra o diabo, o mesmo Elias depois ficou deprimido. Por quê? Porque Elias era sujeito às mesmas coisas que nós. Então, ele não foi no poder de Elias, ele não foi na força de Elias. Ali não aconteceu porque Elias era alguém muito poderoso. Ali aconteceu porque Deus, o Deus que Elias colocou a sua expectativa é poderoso. Então essa é a oração. Por que eu vou orar? Porque eu creio que Deus que eu coloco a minha expectativa é poderoso e bondoso para responder a minha oração. Então é interessante, né, que ali também fala, né, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de alguém que foi justificado, ou seja, a oração de alguém que chega agora diante de Deus, não por causa das suas próprias obras, mas é alguém que chega diante de Deus sujeito às mesmas paixões que Elias, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades, às mesmas limitações que Elias. Entretanto, ele confia, né, que agora, por causa de Cristo, porque recebeu um presente de Deus, que é o dom da justiça, então agora você chega diante de Deus confiante. Então tudo tem a ver com Deus, irmãos. Tudo tem a ver com Deus. Você pode orar, você tem o privilégio de orar, porque você coloca a expectativa num Deus que responde à oração, um Deus que é bondoso, um Deus que é maravilhoso, e você faz isso baseado na sua justiça. Amém? É interessante que grande parte das pessoas que andam na justiça própria e não na justiça de Deus, que é Cristo em nós, eles, quando tem algum tipo de limitação como Elias teve, eles costumam dizer: eu não estou nem conseguindo orar. Mas quando você entende a graça de Deus, você diz: eu preciso orar. Eu preciso recorrer ao trono da graça de Deus. Ao trono da graça de Deus. Então, a primeira atitude de alguém, quando tem as suas debilidades, quando você percebe as suas debilidades, quando você
dar uma pisada na bola, a primeira atitude de alguém que entendeu um pouco da graça de Deus, aprendeu um pouco do princípio da oração, daquele que ora baseado na justiça de Cristo, é ele ir orar. E a primeira atitude daquele que anda em justiça própria, cheio de acusação do diabo, é você falar: eu não consigo nem orar. E qual que é o pensamento? Deus não vai nem me ouvir. Deus não vai me ouvir. Porque você acha que Deus ouve, ou nós achamos que Deus nos ouve, porque nós temos alguma qualidade em nós mesmos. Mas Deus nos ouve por causa de Cristo. Irmãos, e até a retidão que nós temos hoje, o nosso caminhar em retidão, é fruto de nós crermos que fomos justificados pela fé, e agora nós andamos em fé, caminhando na justiça que foi nos dada por Cristo. Então, é claro, eu falei segunda-feira numa live que eu fiz, e vou continuar amanhã no meu Instagram, falando o seguinte, né? Da aparente contradição entre Tiago e Paulo. Não existe contradição entre Tiago e Paulo. Paulo está falando que não existe obras feitas sem a fé, ou seja, obras que são chamadas obras da lei, que não são obras que eu faço confiados na justiça que eu recebi, mas são obras que eu faço para tentar obter justiça pelas minhas próprias obras. Essas obras são obras mortas. Entretanto, Tiago fala que uma fé que não manifesta em obras é uma fé morta. Então aqui nós temos dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas que vivem hoje muitas vezes, de forma religiosa. Uma tenta obedecer a Deus para se auto-justificar diante de Deus, e a outra diz que crê em Deus, mas não há transformação, não há expressão dessa transformação. Por quê? Porque a sua fé, o que o diabo está questionando é uma fé que não é fé a verdadeira, que não é fé bíblica, porque a fé bíblica é assim: se um dia que eu acordo, um dia que eu tenho um estralo de revelação pelo Espírito Santo, um dia que o meu coração é iluminado, eu creio, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso não pode tornar meu comportamento igual era antes. Quando eu tenho por revelação, eu sou nova criação em Cristo Jesus, isso não pode deixar minha vida da mesma forma que estava. Então, infelizmente, hoje nós temos praticamente o divórcio entre a fé e as obras. Grande parte ou é o pregador das obras ou o pregador da fé. Isso é como se o evangelho fosse incompleto. Parece que é um Deus que consegue te manter com ele reconciliado, mas não consegue transformar as suas obras. É um Deus que consegue te manter em paz com ele, mas não consegue transformar o teu coração, de aquele coração duro de pedra, ao ponto de você ter paz com o seu irmão. É um evangelho só abstrato, mas não. O evangelho, ele tanto te reconcilia com Deus, tanto transforma teu coração para te reconciliar com teu irmão. Ele tanto te torna justo diante de Deus, como agora você pode manifestar essa justiça diante dos homens. Está entendendo? Mas, entretanto, até que você seja amadurecido na justiça, você tenha maturidade na palavra da justiça, você muitas vezes vai tropeçar. E aí você vai ter que ficar firme, mesmo quando você tropeça, crendo que diante de Deus você não deixou de ser justo porque você tropeçou. Mas você também precisa crer que essa justiça que você tem para com Deus, você pode expressar para com os homens. Porque como nós vamos glorificar o nome de Deus diante dos homens, se nós não temos uma fé que ela é viva ao ponto de mudar a forma como nós vivemos no nosso dia a dia. Então, é interessante que diante de Deus, a nossa oração só tem poder, ela só se torna poderosa quando nós chegamos confiados na justiça de Cristo. Na justiça de Cristo. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, nós temos o dom da justiça, né? E por causa da abundância da graça e do dom da justiça, nós reinaremos em vida. Nós reinaremos em vida. Isso é algo maravilhoso. Então, infelizmente, né, pela nossa ignorância de alguns princípios bíblicos, nós acabamos não tendo alguns resultados na nossa vida de oração e na nossa vida cristã.
nós não trazemos para a nossa experiência aquilo que nós vemos tanto na Bíblia, né? Quando nós olhamos o livro de Atos, nós conseguimos ver uma igreja que orava, mas uma igreja que experimentava aquilo que orou. Experimentava aquilo que orou, né? E muitas vezes nós vamos orar para ver se vai dar certo. Né? A oração para nós é um recurso para ver se vai dar certo. Quem sabe vai dar certo. Mas a oração, irmãos, é algo eficaz quando ela é feita pela fé. Então eu oro, quando eu dobro meus joelhos, quando eu deito na minha cama, quando eu estou ali no sofá da minha sala, e eu oro, e aquilo é que eu estou colocando a minha expectativa em Deus. Eu estou colocando a minha confiança em Deus. Isso é a nossa oração, né? Então, orar por orar só não traz resultado, mas é a oração da fé. É a oração da fé. Amém? Então, nós queremos começar aqui falando hoje, né, sobre a linguagem sobrenatural da oração, que é a oração em línguas, que é muito importante. Eu creio que é a oração que exige mais fé, né? Orar em línguas. Orar em línguas é a oração, literalmente, da fé. Porque é muito louco, né? Toda pessoa que tem uma experiência com falar em línguas, ele sabe que você já foi atacado pelo diabo, o diabo dizendo na tua mente: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu gosto de orar em línguas, e muitas vezes lá na sala da minha casa, lá da onde nós viemos, tem muita prática do orar andando, né? Então eu já começo lá na minha sala, ó, e oro em línguas, assim. É muitas vezes atacado assim, falando: o que você está falando? O que você está perdendo tempo? Por quê? Porque é uma oração pela fé. Você não entende o que você está falando, e você tem que crer que é o Espírito Santo que está orando através de você, numa oração do profundo do seu espírito. É Deus orando com Deus acerca de você. É Deus falando com Deus acerca de nós. Que coisa, é a oração em línguas. Então eu acredito que não tem, se é Deus falando com Deus a meu respeito, a respeito da minha vida, a respeito de muitas coisas, é a oração mais poderosa, mas é a oração mais louca, e exige muita fé para você permanecer tendo uma vida de oração em línguas, né? Então é uma das ferramentas mais poderosas para a edificação que Deus nos deixou. Para a nossa edificação, é uma das ferramentas mais poderosas. E é por isso que é uma ferramenta muito combatida, né? Você pode ver, quando tem algo muito poderoso, eu fico vendo hoje, né? Não tem algo, irmãos, não tem outro evangelho que não seja o evangelho da graça. E é interessante, né? E eu quero falar algo para você, que Deus falou para mim um dia, quando eu estava orando por uma pessoa, essa pessoa morreu. Não era só eu que estava orando, algumas pessoas estavam orando, várias pessoas estavam orando por essa pessoa que morreu. E aí Deus falou para mim: não pega algumas experiências que você não entende e torne isso como base da sua fé. Tem coisas que eu não entendo, irmãos. Por que que o fulano que eu estava orando morreu? E aí eu posso entrar agora então numa inércia espiritual, não querendo mais orar por ninguém. Então, eu me reservo a minha limitação e vou continuar andando por aquilo que a Bíblia diz, não por aquilo que eu vivi numa experiência que eu não consigo entender aquela experiência. Tem muitas coisas que dizem respeito a uma vida, a uma oração e etc. Então, eu não entendo. Então, eu descanso na soberania de Deus. Entretanto, eu entendo que Deus, na sua soberania, deu autoridade para que a sua igreja expulsasse demônios e curasse os enfermos. Então ele falou para mim orar, e é interessante, né, que seria muito mais fácil eu só falar assim: Deus, seja feita a tua vontade. Então eu entrego na mão de Deus o problema e você se vira, Deus. Não, mas não é assim que nós vemos Paulo orando, não é assim que nós vemos Jesus orando. Nós vemos eles dando ordem aos espíritos malignos, nós vemos eles ordenando que a doença saísse, né? E muita gente, existe sim a oração do determinismo, muita gente não gosta nada que você fale, determine, né? Assim, eu ordeno. Então vamos tirar a palavra eu determino, vamos falar eu ordeno. Mas estou ordenando em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu não estou ordenando em meu nome, eu não estou ordenando para Deus. Quando eu falo para o enfermo, eu ordeno que esse câncer saia em nome de Jesus. Eu não estou ordenando para Deus, mas eu estou ordenando ao câncer em nome de Deus.
Foi assim que Jesus orava e foi assim que os apóstolos oravam, né? E orações bem curtinhas muitas vezes, mas esse é um tipo de oração, amém? Então, quando nós descobrimos, né, a importância da oração em línguas, né, e fazemos dela uma prática diária, seremos levados para uma nova dimensão de vida no Espírito. Nós vamos ser levados para uma outra dimensão. Quanto menos você perceber, você vai perceber que você está fluindo de uma outra maneira. Né? Nós temos o David Robertson, que é um irmão que tem nos inspirado, né? Vários irmãos aqui na nossa comunidade, né? E ele é um irmão que entrou nessa questão de orar no Espírito sem entender muita coisa, e quando ele viu, ele estava numa dimensão também muito fora do normal, né? Agora, isso não é uma experiência só para ele, isso é uma experiência para nós, isso é uma experiência para todo mundo. E nós temos que parar de ser admiradores de experiências, para pegarmos e que essas experiências nos inspirem, né? Eu fico vendo sempre as pessoas, Jesus que é Deus, ele falou, ó, eu quero, e traduzindo para um português bem aqui meu hoje, eu quero que vocês sejam usados muito mais do que eu. Eu quero que vocês façam obras muito maiores do que eu. Mas como que nós começamos a falar quando nós vemos alguma pessoa que está sendo muito usada por Deus, fluindo no sobrenatural, nós falamos, se eu for usado 10% que esse irmão for, para mim tá bom. Então, assim, é uma coisa muito estranha, né? Jesus fala, eu quero que vocês façam obras muito maiores do que eu. Aí a gente chega e manifesta que aparece uma coisa muito nobre, mas é uma incredulidade escondida, e nós falamos, não, mas eu quero que se for usar 10% que esse irmão, não, irmão, não é 10% que esse irmão, porque o mesmo Espírito que está lá, está aqui, amém? Ele quer se manifestar, porque ele quer que todas as pessoas sejam tocadas e um grande mover de Deus aconteça sobre a terra. Aproveitando sobre isso, né? Existe sim, né, na história, grandes moveres de Deus, que nós chamamos de avivamentos. Avivamento não é uma palavra que está no Novo Testamento, né? Porque avivar, para que avivar, é algo que tem que estar morto. A igreja, ela não está morta, ela está viva. Muitas vezes ela está o quê? Precisando de um despertamento. Mas nós entendemos que de tempos em tempos esse despertamento acontece. E acontece quando? Quando as pessoas tomam consciência de algumas coisas. Quando as pessoas tomam consciência, o próprio Espírito começa a mover no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo se desperte para algumas ferramentas que estão à nossa disposição. E se nós estudarmos os moveres de Deus na história, o orar em línguas está muito envolvido com isso. Quando o povo entendeu, quando o povo teve revelação dessa ferramenta espiritual tão poderosa, que é Deus orando, né? Deus falando com Deus a respeito de nós, e nos edificando, e nos comunicando a sua vontade, e nos trazendo revelação, e nos trazendo tantas coisas, nós podemos perceber que isso produz em nós um despertamento. E aí que eu começo a ver como há alguma coisa acontecendo conosco aqui em São Paulo, na nossa comunidade, quando Deus está nos despertando para essa ferramenta tão importante chamada oração em línguas. Sabe o que eu acho interessante? Que eu já estou vendo gente com fome para passar sábados orando juntos em línguas. Então isso é uma coisa que demonstra que nós vamos viver um grande mover do Espírito, um grande mover de Deus, porque Deus está trazendo suas ferramentas para nós, para nos despertar, né? Para nos despertar. É isso que aconteceu com a igreja de Atos, eles tinham consciência, né? Se você ler o livro de Atos, você vê algumas coisas. Eles tinham muita consciência sobre o poder do nome de Jesus. Eles não falavam em nome de Jesus como qualquer coisa, mas eles tinham muita consciência. Outra coisa que eles tinham muita consciência era sobre o poder da palavra de Deus. Eles tinham muita consciência sobre isso. E tanto que eles tinham tanta consciência da importância da palavra, do Evangelho, que você vê que eles anunciavam a palavra, e 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 eles viajavam para anunciar a palavra, e eles anunciavam a palavra, e eles anunciavam a palavra. Eles tinham muita crença nisso. E outra coisa que eles tinham é a revelação da importância do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Então, você vê que a partir de princípios que estavam claros para eles, porque o diabo trabalha na nossa ignorância,
as coisas aconteceram. Então, irmãos, nós somos cooperadores de Deus nesse processo. Se Deus está trazendo uma palavra para mim e para você hoje sobre a importância da oração em línguas, não é por acaso, irmão, não é para você pegar mais uma palavra. E uma coisa que eu percebi, nós somos viciados em ouvir palavras e não responder essas palavras. Você já observou? O que mudou no nosso coração, né? Vamos pegar, semana passada, né? Foi ministrado para nós, novamente, sobre o corpo de Cristo, sobre uns aos outros, ligue para os seus irmãos, mande mensagem, mande uma palavra, mande uma cesta, e etc. Nós escutamos ela. O que nós fizemos sobre essa palavra em 7 dias? Então, nós estamos ouvindo sobre isso já faz mais de um ano. E o que é que mudou isso na nossa prática de vida? O que mudou isso no nosso orçamento, né? Quando nós vamos planejar o nosso orçamento. O que mudou no nosso orçamento financeiro? Já está incluído os nossos irmãos? Ajuda necessitado? Como é que está a nossa comunicação? Nós damos importância, né? Para as pessoas, quando elas nos mandam uma mensagem, para responder, para dar atenção, né? Nós temos aí uma irmã nossa passando uma luta aí, que faleceu um parente seu lá em Minas Gerais, né? Hoje eu acordei cedo ali para estar estudando um pouco mais dessa palavra. A primeira coisa que o Espírito Santo trouxe no meu coração foi essa irmã, né? E aí eu já enviei uma mensagem para ela cedo ali no coração dela, uma palavra que eu percebi de Deus para a vida dela. Então faz 7 dias, irmãos, que nós ouvimos uma palavra, mas já faz 14 que nós ouvimos outros, já faz 21 que nós ouvimos outros, e já faz 1 ano que nós ouvimos algumas. E aí nós vamos nos tornando viciados, né? E uma coisa interessante, né? Que deveria ter muito nos nossos grupos de conexão, uma pergunta deveria sempre ter no nosso grupo de conexão. O que é que vai mudar na nossa vida depois que nós ouvimos essa palavra? Porque senão nós vamos se tornando viciados em conteúdo, nós somos cheios de conteúdo. E aí Tiago fala, que proveito que tem se nós temos ouvintes da palavra e não praticantes? Esse é aquilo que Jesus diz, é aquele que construi a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Porque construir sobre a rocha não é conhecer a verdade, mas é viver na verdade. Então, não vai adiantar nada, você, na verdade, já pode até parar com a reunião, já pode desconectar dela, se você não pretende, né, de fato, ouvir o Espírito nessa manhã, para que ele desperte em você a importância da oração em línguas. É melhor desligar a palavra e já fazer almoço, já fazer outra coisa, porque Tiago diz, não tem proveito algum você conhecer a palavra, e você não praticar a palavra, não tem proveito nenhum para nós, irmãos. Então, nós vamos entender que Deus não é um Deus de desperdício. Deus não é um Deus de desperdício. Então, Deus não ia nos dar uma ferramenta tão importante, que é orar em línguas, não ia nos instruir através da sua palavra sobre orar em línguas, se isso não fosse importante. Isso é muito importante, eu falo para mim mesmo. Quanto tempo eu deixei esse princípio sem utilizar esse princípio? Eu vou falar para você algo. Quantas lutas eu devo ter passado porque eu não orei em línguas? Quantas coisas eu devo ter perdido na minha vida até agora, e graças a Deus que Ele está despertando novamente, por não ter perseverado no orar em línguas. Outra coisa importante, irmãos, a perseverança é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque Deus não quer que a gente ore em línguas esse mês. Deus quer que a gente ore em línguas até o último dia da nossa vida. Até o último dia da nossa vida. Deus quer que você venha orar em línguas. Mas é interessante, ainda completando essa questão da palavra, de ouvir a palavra e ser praticante. Ontem eu vi um médico, né, bem interessante, falando algumas coisas sobre o Covid. E eu vi que aquele médico estava sendo usado por Deus e nos dando ferramentas para esse tempo de pandemia. E eu comuniquei até com o Adriano, ele está aqui, né, vocês já viram ele? Eu falei, Adriano, depois me fala algo que você percebeu que dá para nós aplicar. Porque o cara falou muitas coisas boas, mas se eu não aplicar nada que ele falou, não vai ter resultado nenhum para mim o que ele falou. Eu só vou ter passado a mensagem e falar, nossa, que legal, esse cara falou a verdade, o que ele falou é muito legal e tal. Mas para mim não vai ter efeito nenhum, porque eu não apliquei nada. Aí eu vi algumas coisas que ele falou, que foi enviada pelo meu próprio médico, que é totalmente contra o que a mídia está falando. Interessante. Esse meu médico é um médicozinho meio fora da casinha, que é um instrumento de Deus na minha vida muito poderoso.
E ele mesmo enviou, aí eu peguei e eu fui lá, vi o vídeo e falei, o que é que eu tenho que aplicar isso aqui de maneira prática? Aí eu vi que muitas partes que ele estava falando, eu já estava fazendo. Tinha uma lá que eu não estava fazendo. E eu comecei a fazer ontem, porque eu tenho aprendido em Deus que não vai mudar nada na minha vida se eu ficar procrastinando as coisas, procrastinando. Então, irmãos, quando que é para nós começar a orar em língua? Agora! Agora, já, nós temos que orar em língua muito essa semana. Então, eu já quero marcar com alguns irmãos, nós não podemos, com muitas pessoas, né? Nós temos um tempo de compartilhar um pouco sobre esse princípio e orar um pouco em línguas. Compartilhar um pouco e orar. Irmãos, se nós juntos fizermos isso, você vai ter a igreja dos teus sonhos. Você vai ter a igreja dos teus sonhos. É interessante, né? Sobre a igreja dos sonhos. Você já percebeu que a gente não gosta de se deparar com essas verdades, né? Todo mundo quer ter a igreja de Atos, mas poucos querem viver que nem os crentes de Atos. Nós queremos, né? Quem que não quer aquela igreja que reparte tudo, tem tudo em comum? Mas o que em comum da minha e da sua vida está disponível para esse corpo? Só falta eu e só falta você para nós sermos a igreja de Atos. Só está faltando nós. Só falta eu e só falta você. Se eu e você dermos a resposta que os irmãos de Atos deram, a igreja de Atos, nós podemos até mudar. Comunidade de Atos. Podemos até tirar o mosaico. Comunidade de Atos. Por quê? Mas só falta eu e você. Só falta eu e você para dar a resposta. E Deus está nos despertando aqui nessa manhã para isso. Né? É tão importante, né? Por exemplo, nós temos uma oração 18h59 todos os dias. Só falta você. Só falta eu. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Vamos juntos em nome de Jesus, né? Eu creio que nessa série de mensagens, Deus quer reacender ou acender o fogo do teu coração pela oração em línguas. Eu creio em nome de Jesus que Deus não está nos dando essa série por acaso. Eu creio que Deus vai reacender no nosso coração o fogo pela oração em línguas. Isso é algo muito poderoso, né? Eclesiastes capítulo 10, verso 31 fala: se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, né? O rei Salomão aqui foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras poderosas, que é um princípio natural, mas que paralelamente estabelece um fundamento espiritual. Qual que é o fundamento, irmãos, da sabedoria? É você afiar o machado. É você aprender a afiar o machado. Então, se eu vou cortar ali uma lenha, em vez de eu ficar ali empregando muito esforço, eu preciso gastar muito tempo para afiar o machado. Então, nós achamos, irmãos, que o nosso ativismo vai resolver o problema do mundo. Mas se nós gastarmos muito tempo para afiar o machado, quando nós formos falar da palavra, interessante, né? Que Pedro, quando falou da palavra, 3.000 pessoas se converteram. Então, o que nós precisamos entender é que orar em línguas é a ferramenta, uma das ferramentas que Deus nos deu, e eu acredito que uma das principais para nós afiarmos o machado. Para quando nós falarmos, haja um fluir de Deus, né? Interessante, né? Ontem o Alexandre Parreira, que está aqui também na sala, nós tivemos uma conexão divina com Portugal, e nós percebemos claramente numa portuguesa que falou lá, Maria, o nome dela, ela falou, mas ela falou diferente. Tinha muita concatenação no que ela falou e tinha muita clareza. Ela estava clara do que ela estava falando. E tinha muita vida fluindo. Tinha muita vida. E pensa numa reunião, sabe, que ninguém precisava mais orar. Todo mundo ali foi um testificar do Espírito. Eu creio que hoje aquilo que Deus tinha falado para nós está sendo respondido. De uma reunião que era para mim fazer reunião com alguns irmãos que cuidam de igrejas fora do Brasil, já conectei o Alexandre, que já conectou como é o nome do esposo? Leonardo. O Leonardo, que foi uma bênção, irmãos, e que daqui a poucos minutos depois, eles já estavam juntos, e a pastora Ilma lá de Portugal já estava com o Leonardo, com a Maria,
se reunindo na mesma sala em Portugal, numa conexão divina, que é a resposta de oração de todos eles. Irmãos, se tentarmos economizar tempo que usaríamos dando manutenção à ferramenta, nós somos essa ferramenta que Deus quer usar. Nós somos cooperadores de Deus. Acabamos perdendo mais tempo ainda no trabalho para executarmos. Amém? Então nós precisamos aprender essa lição, né? Zacarias disse no capítulo 4, verso 6, não por força nem por poder, por força natural, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante, né, irmãos, que nós vamos entrar nessa crise aqui. Eu quero chamar você para uma crise, para uma santa crise. A crise aqui de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E olha que era um homem muito sábio. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, quando chega tempos de crise, como nós estamos passando, se não é a crise da doença em si, física, é a crise emocional, né? Crise emocional, é a crise financeira, é a palavra do momento. Nós estamos num momento de crise. E eu pergunto para você, será o que as pessoas precisam é de uma palavra de sabedoria humana? Ou elas querem ver que essa palavra que nós pregamos, né, ela é demonstrada, ela é comprovada, ela é experimentada com demonstração de espírito e de poder. Eu fui por algum tempo, uns 4 anos, eu acredito, membro de uma igreja pentecostal. Eu fui criado numa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, até meus 18 anos. E aí meu pai estava numa igreja pentecostal, lá em Curitiba. E o que acontece? Numa igreja pentecostal, a grande parte dos irmãos sabe, né, nessas igrejas, eles acreditam muito nos dons do Espírito Santo, e buscam muito isso e trabalham muito com a libertação no sentido de expulsar demônios, né? Porque eu acredito que libertação é mais do que manifestar um demônio. Amém? Mas interessante que ali era uma coisa clara. Se você quiser ser um obreiro naquela igreja, você não podia ser um cara só de conversinha. Porque se você fosse na reunião de sexta-feira, eu vou contar a minha experiência como que foi. Eu era a pessoa mais tímida que você possa imaginar. Vamos imaginar que estava a Bianca. A Bianca estava lá em Curitiba, a Bianca era minha amiga, né? Esposa do Gabriel, conheço a Bianca. De repente a Bianca estava na rua. Eu ia ver a Bianca lá. Eu ia falar, não. Eu ficava com vergonha de conversar com a pessoa que eu conhecia. Eu atravessava a rua. Eu entrava quieto e saía calado. Essa é a realidade. Teve uma sexta-feira, meu pai começou a insistir muito comigo para mim lá conhecer lá. Ele estava sendo dirigente de uma congregação dessa igreja pentecostal. Meu pai já estava lá há muito tempo e eu nunca ia. Eu fui um dia lá visitar a igreja, acho que era perto do Dia dos Pais. Fui prestigiar o meu pai. Enfim, eu fui lá um dia, aí depois eu comecei lá, meu irmão fazia o louvor, eu comecei a ajudar lá no louvor tocando contrabaixo, e beleza. Eu estava numa sexta-feira, tinha um irmão ministrando a palavra, um irmão muito simples, um irmão precioso, um irmão Ramos. Ele estava ministrando a palavra, irmãos, eu confesso para você que eu não sei o que ele pregou. Eu não sei o que ele pregou. Mas eu sei que eu mudei de vida numa área naquele dia. Eu ganhei uma ousadia do Espírito Santo no mesmo dia. E lá, os jovens estavam querendo que... E lá, na igreja pentecostal é assim, querido. Você converte hoje, amanhã você pode ser o pregador da noite. Amanhã você pode ser o pregador da noite. E todos os jovens são muito despertados neles o desejo de manifestar os dons do Espírito Santo. Então, o jovem converte, ele já começa a ir para o monte. Muitos começam para buscar o dom do Espírito Santo para se autopromoverem, porque, né, fica muito famosinho quem expulsa demônio e quem cura enfermo.
Mas o evangelho, as coisas têm que acontecer, nem que seja por torta e ganância. Vai lá, carnalzinho. Começa assim mesmo, depois a gente arruma. Só que interessante, né, que aí os jovens falaram, nós precisamos de alguém amanhã, porque nós vamos fazer o culto dos talentos. E nós precisamos de alguém para trazer uma palavra sobre os talentos. Ou tímido, que atravessava a rua, que não falava com ninguém. Eu vou te dar uma experiência. Meu irmão foi fazer louvor na tarde da bênção na quadrangular e eu fui tocar o contrabaixo, mas eu já estava com muita vontade de falar em público ali um dia. Falei, eu vou falar em público. É hoje. E foi interessante que eu diante das câmeras, do microfone, das câmeras eu estou pensando agora, na época não tinha nem câmera. Eu fui falar lá no microfone, literalmente eu travei. Eu não consegui falar, ele teve que assumir. Ele teve que assumir para falar no meu lugar, porque eu não conseguia falar. Mas eu tive uma experiência com o Espírito Santo numa sexta-feira. E eu disse para aqueles irmãos, amanhã quem vai pregar sou eu. Amanhã quem vai pregar sou eu. Irmãos, esse é o poder do Espírito Santo de transformar a pessoa. Uma experiência muito poderosa. E é interessante que no sábado eu preguei. Só que na segunda, aí eu veio fominha, irmãos. Na segunda, eu já queria pregar de novo. E lá tinha culto todo dia. E tinha dia que não tinha pregador. Eu falei para o meu pai, que era o dirigente, na segunda pode deixar que eu prego de noite. E na segunda foi muito pouca gente. Só que foi uma mulher lá que manifestou uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Então eu já fui batizado ali já. E é interessante que na igreja pentecostal, né, tinha tipo uma proteção aqui no altar, no palco, né, que chamava de altar. Por que tem aquela proteção? Para proteger o pregador, para ele não apanhar, porque às vezes os demônios vêm muito nervoso assim, para dar uma protegida nele. E aí manifestou um demônio, pensa numa mulher que se batia, tinha pouca gente, era uma segunda-feira e as irmãs tentando segurar e eu tentando expulsar. Lá internamente eu falei, Deus, eu não consigo mais, eu tenho que me ajudar. A hora que eu falei isso, lá no fundo do meu coração, o Espírito Santo me tomou com ousadia, eu expulsei aquele demônio. Eu nunca mais esqueci daquela irmã. Quem vai esquecer? Como esquecer dessa irmã? E era um demônio muito violento, né? Muito violento. Então, eu aprendi desde o começo que naquele lugar não teria espaço para mim só conversar sobre Jesus. Mas eu sempre teria que estar entendendo que ali eu tinha que expulsar demônio. E um dia, né, interessante, aí eu comecei a crescer em fé e eu virei caçador de demônios. Eu era caçador de demônios. Aí um dia eu fui convidado para pregar numa sede de uma outra região, né, região do Xaxim, ali em Curitiba. E quando eu cheguei lá, eu fui substituir o pregador, que era o pastor regional do campo ali em Curitiba, daquela igreja. Aí o pessoal olhou para mim, assim, o mozinho perguntou, você que é um pregador? Tipo assim, deu uma olhada, né? Era super magro, irmãos. Devia estar com uns 78 quilos ali, para menos. E eu falei, sou eu. E ele perguntou, você revela? Eu falei, revelo bem. Arrogante com arrogante está certo, irmãos. Porque você vê, o cara não estava esperando só que eu fosse lá trazer uma boa argumentação bíblica. Mas ele estava esperando o que vai acontecer. Até porque a propaganda para o culto é o seguinte: venha hoje, na sexta-feira dos milagres, como homem de Deus. Porque ele vai orar pelos enfermos, eles serão curados, vai expulsar os demônios. Então a propaganda era essa. A propaganda não era você vai ouvir uma boa conversa, você vai ouvir um bom discurso. Então, nesse processo, o que acontecia comigo, irmãos? Eu sabia que quando eu ia pregar, eu tinha que orar, eu tinha que me derramar em Deus, eu tinha que depender de Deus. Porque alguma coisa sobrenatural teria que acontecer. Sabe por que nós estamos frios espiritualmente? Porque nós não temos mais essa pressão, essa boa pressão que Paulo tinha, esse bom encargo que Paulo tinha. Eu não quero que vocês se apoiem na sabedoria humana. Eu não quero que vocês apoiem num bom discurso. Eu não quero que vocês se apoiem numa boa teologia. Eu quero que vocês se apoiem no Espírito, na sabedoria de Deus, na demonstração do Espírito e do dínamo de Deus. A palavra poder é a mesma palavra que fala sobre recebereis poder, o dínamo de Deus. Então hoje, irmãos, nós nos acostumamos a ouvir boas coisas,
Nós nos acostumamos a falar bons sermões vazios e frios. E eu não estou falando aqui de mim, porque todos nós agora, diferente do que eu entendia lá quando eu iniciei, lá na igreja pentecostal, o reino de Deus é um reino de reis e sacerdotes. Não só um pregador que está pregando hoje, mas todos nós somos pregadores. E o que Deus espera do nosso ministério nele é que todos nós venhamos demonstrar ele através da manifestação do Espírito e de poder. Essa é a grande realidade. É isso que Deus espera. Porque para que todos não se apoiem na nossa sabedoria, mas para que todos vejam que é Deus e se apoiem e confiem em Deus. Tenham sua expectativa em Deus. Isso que nós precisamos, irmãos. E a oração em línguas é aquilo que vai afiar nós, para que nós possamos viver dessa forma. Isso é algo muito sobrenatural. Eu vi um vídeo, irmãos, essa semana que eu coloco, né? A gente manda os vídeos nos grupos, infelizmente, muitas vezes é jogar pérolas aos preguiçosos. Não vamos chamar que é pérolas aos porcos, né? Vamos ser um pouquinho mais educadinho com os irmãos. Porque grande parte das pessoas não está nem aí com as coisas de Deus. Se você mandar ali 4 passos para ficar rico, o cara vai abrir. Ah, mas o vídeo é tão poderoso que um cara tomou um tiro, paralisou todo o corpo do cara, praticamente, paralisou o corpo dele. E aí ele mostra, irmãos, ele recebendo oração e ele sendo completamente restaurado daquela paralisia no corpo. Quem é que vai duvidar de Deus? Quem é que vai achar que qualquer homem pode fazer aquilo por si mesmo, se não for alguma coisa muito maior do que ele? O pastor Poi Show da Coreia, ele fala no livro dele, Quarta Dimensão, que lá na Coreia também não dá para ser só o evangelho de conversa. Porque lá os budistas, eles operam os milagres sobrenaturais. Lá então a coisa tem que ser, ou você vai lá e mostra o Jesus ressurreto, que cura os enfermos, que transforma as vidas, ou só com conversa e discurso, a coisa não vai pegar. E não é só cura, não é só expulsar demônio, mas também esse evangelho que é poderoso, que faz aquele cara que era duro, que tratava mal a esposa, aquele jovem que era um jovem promíscuo, que tinha prazer em defraudar outra jovem. Esse evangelho que é o poder de Deus, que vai lá, com esse poder, toca na vida da pessoa e transforma. E aquela pessoa que era egoísta, que só pensava em si, aquele marido egoísta, aquela esposa egoísta, aquele familiar egoísta, e de repente tudo isso muda. É aquela pessoa que só pensava em si, em acumular, em ter para si, em reter. O reino é meu, é tudo meu. Agora ele entra no reino do Pai Nosso. Tudo isso é a demonstração do Espírito de poder que transforma o homem, que traz o testemunho de Deus para essa geração. É isso que Deus quer reacender em nós, irmãos, nesses dias. E o horário acabou. E eu fiquei no dois slides. Por que eu perdi tempo fazendo os outros? Por que eu perguntei ao Espírito Santo quantos slides? Era só 2. 2 aqui de uns 30. Mas tá bom. Amém, irmãos? Eu vou terminar aqui falando só algo sobre. Está na hora de nós voltarmos a entender a importância do Espírito Santo. Do Espírito Santo, né? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, a bênção no singular, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu vi uma vez o pastor Marcelo ministrando uma palavra numa conferência, onde ele falou: a maior bênção que nós poderíamos receber de Deus é o Espírito Santo. Se nós soubéssemos os desdobramentos do Espírito Santo, entre eles o poder falar em línguas. Toda a transformação, tudo isso tem porque você agora, pela fé, tem essa bênção chamada Espírito Santo. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo Consolador, ele vos ensinará todas as coisas.
Sabia quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está te ensinando, está te trazendo revelação? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Olha que expressão forte. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Nossa. É muito forte. Eu tenho que ir. Por que ele tinha que ir? Porque Jesus estava limitado num corpo. E o Espírito Santo se multiplicou na igreja. Uau. No sentido da operação. Porque agora, aí que eu creio, inclusive eu creio que fazer obras maiores não diz respeito só individualmente, mas diz respeito ao corpo. Porque Jesus, ele estava preso num corpo físico. Então Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, Jesus que se fez homem. Mas hoje ele está espalhado em toda a terra, através da sua igreja, através do seu Espírito. Então obras maiores estão acontecendo. Não está só ressuscitando um Lázaro, esperando depois de 4 dias. Tem muitos Lázaros sendo ressuscitados através da igreja, simultaneamente, em várias partes do mundo. Isso é muito forte, irmãos. Então, você está falando assim, Jesus falou, eu preciso receber o Espírito Santo. E nós estamos com o Espírito Santo como se ele não existisse. Irmãos, tem uma oração que eu tenho feito toda manhã, Deus sabe disso. Senhor, me tira do piloto automático. Acordei de manhã, bom dia, tomei café, comecei a trabalhar, terminou o dia, jantei, dormi. É interessante que em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que nós devemos andar em boas obras, ao qual Deus, ele pré-estabeleceu. Ele já criou essas boas obras. São obras que já foram criadas por Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, eu tenho horário de manhã também e falo, Deus, eu quero andar nas obras que o Senhor criou para mim, para esse dia. E quem que vai me guiar para essas obras? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que eu vou há de anunciar. Não tem como viver uma vida que glorifica Jesus sem nós darmos a devida importância ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel de glorificar o nome de Jesus. Num dos maiores momentos de tribulação, eu me peguei nessa verdade e falei, Deus, isso que o médico falou que pode acontecer comigo não pode glorificar o teu nome. E nada pode acontecer que não glorifique o teu nome. Então glorifica o teu nome através da minha vida. Glorifica o teu nome através da minha vida. Irmão, você sabia que Paulo, ele entendeu esse segredo. O grande segredo de Paulo foi entender o mistério do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 a 15, para terminar essa manhã. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Que está nele, que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós vamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente através do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito interessante. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Irmãos, o grande segredo do ministério de Paulo foi essa intimidade com o Espírito Santo. É interessante que parece muito arrogante da parte de Paulo. Mas quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz que o evangelho que ele recebeu não foi carne nem sangue que o ensinou. Ou seja, Paulo, ele entendeu que, e tem um texto, se eu não me engano, em 1 João, que fala que nós não temos necessidade de aprender coisa alguma, mas a unção que nós temos, ela nos ensina todas as coisas. Então, tem alguns mistérios aqui, irmãos, que
que nós vamos falar mais sobre isso nas próximas ministrações. Nós vivemos na ignorância, nós somos enganados por homens porque nós desprezamos o ministério do Espírito. E esse ministério do Espírito é testificado a nós através da oração em línguas. Ah, meu irmão, que esse fogo de Deus se acenda no teu coração, que esse desejo, que essa santa sabedoria tome o teu coração para você valorizar o Espírito Santo e essa linguagem sobrenatural de oração, que é a oração em línguas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Vai na tua casa, agora levanta aí, vamos se liberar para o Espírito aqui nessa manhã. Queria chamar o Alexandre, ele vai começar a ministrar os nossos corações aqui. E se ele quiser falar alguma coisa. Cantar Espírito do Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, e poder. A verdade do teu reino, Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória, Seja recebido pelo corpo.
Sabe, irmãos, um dos maiores moveres de Deus que a igreja já experimentou aconteceu em 1904, num lugar chamado Azusa, numa rua chamada Azusa, em Los Angeles. Um grupo de irmãos estava orando nos Estados Unidos, outro grupo de irmãos tinha acabado de experimentar um avivamento na Europa, e de repente Deus conectou as coisas e um mover de Deus assim nunca visto aconteceu na rua Azusa, Azusa Street. E aquilo foi tão forte, tão violento, que no bom sentido, no sentido do dínamos, que vários pregadores famosos na Europa saíam de lá com a intenção de vir para os Estados Unidos, de vir para a América, para desmascarar o falso mover de Deus. E eles iam para de alguma forma documentar, para de alguma forma escrever e falar para a igreja que aquilo tudo era mentira. Mas esses homens, todos eles, quando chegavam lá e pisavam naquele lugar, eram batizados no Espírito Santo e falavam Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse, irmãos, que ele ia edificar a igreja dele. A Bíblia Paulo fala que para ele ser o cabeça, Deus deu a igreja como Senhor, e ele foi e deu dons aos homens, e entregou o Espírito, e ele foi o que disse que as portas do inferno, ele é o único que podia dizer isso. Ele falou assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E porque ele é o general, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que andou no deserto 40 anos, ele é a nuvem de glória, ele é a chama de fogo, e ele é o único que pode ser o garantidor. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Mas ele disse também: errais, porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus. O que ele quis dizer? Não adianta conhecer a Escritura, é a Escritura e o poder. Então, e ele disse: errais, porque não conheceis o poder também. Errais por não conhecer a Escritura, mas se não conhecer o poder, dá na mesma. E aí, muitas vezes, nós estamos aqui hoje por herança pentecostal. Nós somos frutos daqueles irmãos que trouxeram o fogo da Rua Azusa para o Brasil, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Quadrangular, e nós nascemos, somos forjados num ambiente pentecostal, mas muitas vezes, ao longo do tempo, à medida que Deus foi nos enriquecendo com a palavra, nós fomos deixando o poder de Deus para segundo plano.
E esquecendo que Jesus fala, errais, porque não experimentais o poder. Então, se ele fala errais, porque não conhecem o poder, o não conhecer o poder não é culpa dele. Ou seja, está disponível para nós. Mas quando nós não experimentamos, a culpa é nossa. Porque ele colocou disponível, falou, vem conhecer. Entra com ousadia na sala do trono. E aí ele deu uma linguagem sobrenatural. Ele colocou o Espírito dele em nós, para a partir de uma experiência com ele, nós temos essa linguagem sobrenatural que chega à profundidade de se tornar gemidos inexprimíveis. E o próprio Espírito intercede por nós. E ele colocou disponível para que nós não caiamos no erro de não conhecer o poder de Deus. Então, irmãos, nós somos uma igreja que conhece a palavra. Mas Deus quer que a gente lembre das nossas origens, dos nossos irmãos assembleianos que vieram para o Brasil, que pagaram preço, que se derramaram em lágrimas, que viram dons acontecendo, dons operando, irmãos da quadrangular, irmãos da Assembleia, irmãos da Reino de Deus, irmãos de N outros lugares, que hoje, se nós estamos aqui, nós somos, de certa forma, filhos deles. Mas quando a gente não anda na herança, quando a gente pega, e sabe daqueles irmãos lá do passado, a gente pega o melhor de Deus, e Paulo diz, buscai os melhores dons. Paulo diz, eu oro em línguas muito mais do que vocês. Jesus disse que quem cresce nele, né, a partir da experiência da salvação, ia ter uma fonte que jorra para a vida eterna, isso é a salvação. Mas ele diz para aqueles que ele estava enviando, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva, rios. E aí ele deu uma linguagem sobrenatural para isso. Eu não tenho dúvida que talvez seja o mesmo, o principal dom, porque é o único dom que está disponível para todos. É o único dom. Paulo não ensina lá, assim, que todos devem fluir na palavra de conhecimento, ou que todos devem curar. A uns ele deu o dom tal, mas aí ele dá uma ordenança. Você vê lá ele falando em Efésios 4, quando ele toma da armadura, ele termina falando assim, com toda súplica e oração no Espírito. E ele já tinha estabelecido o padrão, o ensinamento, que se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Então, para eu tomar a armadura de Deus, tem que ser com súplica e oração no Espírito. Como que é isso? É em línguas. Lá em Judas, quando fala, e vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no Espírito. Então, os irmãos daquela época, eles tinham esse conhecimento, falou em orar no Espírito, era orar em línguas, não era outra coisa. Então, Deus nos deu isso, e nós temos que ter a nossa herança, nós somos mesmo pentecostais, essa é a nossa raiz, esse é o nosso DNA. Agora, Jesus falou, errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. E nós queremos ser esse tipo de comunidade que conhece a Escritura, nós amamos a palavra e amamos o poder de Deus. Agora, quem erra em não conhecer o poder de Deus? Deus errou, porque Deus não quer te dar o dom de línguas. Deus errou, porque Deus não quer te dar o poder. Ele erra? Não. Ele falou, vocês erram por não conhecer. Então, se há um erro, se há falta de poder, o erro é nosso. Mas por quê? Porque ele que é o garantidor, ele que falou sobre o inferno não vai resistir à minha igreja, ele já deu, está lá, está nas regiões celestiais. Pedro diz que todas as bênçãos nós temos nele o sim. Amém. Amém? Então, vamos assim, tudo isso que o Cleverson falou e está falando, não pode ser para encher o nosso portfólio de palavra, não pode ser para o nosso enriquecimento de palavra, muito embora isso seja válido.
Muito embora Deus quer que o Logos de Cristo habite ricamente em nossa mente. Mas, se ficar só na mente e não for experiência de vida, aí a Bíblia também fala que a letra mata. Então, se nós não conhecemos a palavra mais o poder, esse I é mais, né? Palavra e poder, palavra mais poder, poder mais palavra, nós erramos. Mas nós erramos, não é o Espírito Santo, porque ele já deu. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Tire tempo essa semana, comece, né? Orar lá, tira um tempo, 15 minutos, depois vai crescendo para 30, depois 1 hora, oração em línguas. E vamos firme em nome de Jesus. Falar mais alto? Eu vou arrumar melhor essa questão do áudio que o povo está reclamando, tá bom? Uma ótima semana, acompanhe nossas redes sociais e espalhe essa palavra para outras pessoas. Um abraço.